Você caiu, sentiu o peso da recaída, aquele instante em que tudo parecia perdido. O esforço de dias, talvez semanas, escoando pelo ralo em segundos. Mas se você está aqui, é porque ainda há algo vivo dentro de você. Uma parte que não aceitou a derrota, e isso já é um sinal de força. Muitos, ao recair, desistem. Acham que todo o processo precisa ser recomeçado do zero, mergulham na culpa e voltam ao ciclo vicioso como quem se joga no abismo por não ver saída. Mas há outra via. Uma forma de transformar a queda em impulso, o tropeço em aprendizado, não para recomeçar do zero, mas para subir do ponto onde caiu, com mais consciência, mais estratégia e mais poder. Carl Jung dizia: a sua visão só se tornará clara quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E talvez seja justamente essa recaída que vai te obrigar a olhar para dentro. Porque o problema nunca foi apenas o desejo. Foi o vazio que o desejo tentava preencher. A dor que o prazer anestesiava. A fuga que parecia libertação. Neste vídeo, você vai descobrir como acelerar sua recuperação após uma recaída. Vamos além do óbvio. Nada de frases feitas ou dicas genéricas. Vamos falar sobre realinhamento energético, consciência corporal, perdão interno, práticas espirituais e estratégias psicológicas baseadas em autores como Jung, Napoleon Hill e tradições ancestrais. E o mais importante, você vai entender que a recaída não precisa te afastar do seu propósito, mas pode ser a porta para um nível mais profundo da sua jornada. Se você está pronto para transformar a dor da queda em força interior, se quer voltar mais rápido, mais firme e mais consciente, então vem comigo. Porque hoje, o que você vai aprender pode ser o divisor de águas entre viver como escravo do prazer ou como mestre de si mesmo. Este é o buscador, e você está prestes a despertar. A recaída não é apenas um evento fisiológico, ela é um colapso espiritual, uma ruptura na aliança silenciosa que o homem vinha construindo consigo mesmo. Quando ela acontece, não é apenas o corpo que se rende, é a alma que se sente traída, e essa dor, mais do que o arrependimento, é o que mais pesa nas horas seguintes. Carl Jung certa vez disse que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A recaída é isso, um lembrete brutal da escuridão que ainda existe dentro de nós. Não a escuridão maligna, mas a parte não curada, a parte que ainda pede socorro, que grita por atenção através do desejo. Não é à toa que muitos homens, após uma recaída, experimentam uma espécie de vazio sufocante, como se tivessem se desconectado de algo sagrado. E, de fato, desconectaram-se. Porque o sêmen não é só um fluido biológico. Ele carrega em si a força simbólica da criação. Ao desperdiçá-lo, o homem não perde apenas energia física. Ele fragmenta sua integridade. Mas por que isso acontece? Porque mesmo com conhecimento, propósito e disciplina ainda caímos? Porque o desejo não nasce no corpo, ele nasce na mente. E a mente, quando não purificada, é facilmente manipulada pelas forças inconscientes. Jung chamava isso de sombra, tudo aquilo que rejeitamos em nós, mas que continua nos governando de forma oculta. A recaída, então, é menos um erro e mais uma revelação. Ela mostra onde você ainda não é livre. É aí que entra a anatomia espiritual da queda. Primeiro, vem a fissura psíquica, o pensamento repetitivo, a imagem mental, o estímulo externo. Algo acessa uma memória, uma fantasia, um desejo adormecido. Depois, a emoção se mistura, ansiedade, solidão, frustração. E o desejo, que antes era apenas uma ideia, ganha combustível emocional. Por fim, o corpo responde.
O impulso toma conta e, se a consciência não estiver presente, o ciclo se completa. Mas perceba, em nenhum momento você foi forçado. Você foi seduzido por partes de si mesmo que ainda não conhece, e por isso a recaída pode ser sagrada, porque ela revela o mapa do que ainda precisa ser integrado. O erro, portanto, não está em cair. Está em cair e não aprender. O verdadeiro guerreiro espiritual não é o que nunca tropeça, é o que transforma cada tropeço em sabedoria. E esse é o início da cura. Olhar para a queda sem culpa, mas com responsabilidade. Sem ódio, mas com lucidez, porque o homem que se pune pela recaída tende a repeti-la. Já o homem que a investiga a transcende. Há algo profundamente simbólico nisso. A descida ao inferno para resgatar partes perdidas de si mesmo. É a jornada de Orfeu. É a noite escura da alma. É o retorno a si por meio da dor, mas apenas se houver consciência. A recaída só se torna derrota quando ela é esquecida, quando é negada, quando é enterrada. Mas se você a honra, se olha para ela com os olhos de Jung, com os olhos do buscador, ela se transforma em iniciação, em batismo pelo fogo. Então respire, observe, sinta, não corra da dor. Use-a, mergulhe nela como quem desce ao fundo do oceano para recuperar uma joia, porque no centro do que te derruba mora exatamente o que vai te libertar. Após a queda, vem o silêncio, um silêncio espesso, quase sufocante. O homem olha para si e não se reconhece. Ele sente que traiu algo sagrado, que se afastou de um caminho que estava sendo trilhado com esforço. É nesse instante que surge o vazio, não um vazio comum, mas o abismo existencial de quem vislumbrou a grandeza e, de repente, caiu de volta à escuridão. Esse vazio não é o castigo, ele é o espelho. Ele mostra com clareza o quanto aquela energia que foi perdida era, de fato, valiosa. É como se o corpo e a alma gritassem juntos: você sabe o que perdeu. Mas é também nesse exato momento que começa o chamado à reconstrução. O que você vai fazer com esse buraco aberto em sua consciência? Vai preenchê-lo com mais vício, culpa e distração? Ou vai transformá-lo em terreno fértil para o renascimento? Carl Jung nos ensinou que a plenitude só é possível quando aceitamos também nossa sombra. E aqui está a chave. A recaída não precisa ser o fim. Ela pode ser o portal. Um convite para revisitar sua própria estrutura interna, suas motivações, suas fraquezas, seus medos, seus gatilhos. O homem que busca reconstrução não corre para se livrar da dor. Ele a observa. Ele a acolhe como um mestre rigoroso, mas necessário. Porque no pós-recaída, o que mais machuca não é o ato em si, é o que ele revela, que ainda existe algo dentro de nós que precisa ser curado. Esse é o ponto da virada, quando o buscador percebe que a dor não está ali para puni-lo, mas para despertá-lo. O vazio pós-recaída tem uma função espiritual. Ele retira todas as distrações, todos os estímulos e deixa você a sós com sua verdade. Ele te obriga a encarar o silêncio, a ausência, a solidão. E só quem encara o silêncio consegue escutar o chamado da alma. É nesse terreno que nascem os verdadeiros guerreiros. A reconstrução começa com pequenos gestos, um banho frio, uma respiração profunda, um ato de perdão a si mesmo, uma oração sincera, um diário escrito em lágrimas. São sementes, sementes lançadas ao deserto da alma, e embora pareçam frágeis, elas contêm o poder de transformar tudo se forem regadas com constância. Não espere sentir motivação. Não espere a vontade voltar. A reconstrução é uma escolha silenciosa. Um passo dado no escuro, com fé de que a luz virá, e ela virá. Sempre vem para os que não desistem. Mas o mais importante é lembrar: você não é sua recaída. Você é o homem que escolhe o que fazer depois dela.
Aquele que permanece no chão não é derrotado pela queda, mas por si mesmo. Já aquele que se levanta, mesmo cambaleando, carrega nas mãos as chaves da sua própria libertação. A jornada sempre passa pela morte simbólica, e é isso que a recaída representa: a morte de uma ilusão, de uma autoconfiança exagerada, de uma parte sua que ainda achava que podia vencer sozinho. Mas depois da morte, vem o renascimento, e esse novo homem é mais forte, mais sábio, mais humilde, porque ele conheceu o abismo e decidiu não viver nele. Carl Jung dizia: o que não enfrentamos em nosso inconsciente se tornará nosso destino. Que este momento de dor seja enfrentado, que esse vazio seja atravessado, que essa sombra seja iluminada, porque no fundo do buraco onde você caiu existe uma escada, e ela começa com uma escolha: voltar a subir. A recaída deixou marcas, mas também abriu espaço. Um espaço que agora deve ser preenchido não com promessas vazias, mas com disciplina. A verdadeira disciplina espiritual. Não falo aqui de rigidez cega, nem de rituais mecânicos, mas de uma entrega consciente, de uma reorganização da vida interior. A disciplina espiritual não nasce da raiva contra si mesmo, mas da compaixão que deseja restaurar a ordem dentro do caos. Imagine que sua energia sexual é um rio poderoso. Durante a queda, ele transbordou e invadiu campos que não deveriam ser tocados. Agora, é hora de construir margens. E essas margens são feitas de práticas, de hábitos, de estruturas. Sem isso, o rio destrói. Com isso, ele irriga, fortalece e transforma. A disciplina começa ao acordar, não com um celular na mão, mas com consciência, com presença, com uma oração silenciosa ou uma respiração profunda. A primeira decisão do dia já é uma batalha vencida. Depois, vem o cuidado com o corpo, porque a energia vital precisa de um templo forte. Alimentação limpa, movimento, sol, isso não é vaidade, é alinhamento. E então, o escudo mental, o controle do que se vê, do que se ouve, do que se consome. Cada clique é uma escolha espiritual. Carl Jung afirmava que você é aquilo que faz, não o que diz que fará. Isso vale mais do que nunca para a reconstrução pós-recaída. É na rotina que o guerreiro renasce. É na rotina que a alma se disciplina. A disciplina espiritual também inclui o silêncio. O silêncio que permite ouvir o que está vivo dentro de você. Às vezes, a alma está gritando, mas o barulho do mundo nos ensurdece. Ao silenciar, você volta a sentir. E ao sentir, volta a lembrar. Por que começou essa jornada? O homem que começa de novo precisa ancorar sua força em algo maior do que sua vontade, porque a vontade oscila, mas o propósito, quando enraizado, permanece. A disciplina é o corpo do propósito. É o braço que o carrega quando as emoções falham. É o compromisso que se mantém mesmo sem recompensa imediata. Por isso, cada pequena vitória deve ser honrada. Um dia sem cair, um pensamento controlado, uma distração evitada, um conteúdo bloqueado. Isso é guerra espiritual em andamento. Cada gesto conta. E se cair de novo, recomece, mas agora mais atento, agora mais humilde, agora mais determinado. A disciplina não é perfeição, é constância, é presença, é compromisso com o seu próprio renascimento. Carl Jung dizia que a vida não acontece em nossas ideias, mas em nossas experiências. Você está vivendo a experiência de se tornar quem nasceu para ser. Não através de grandes saltos, mas de passos diários, firmes, silenciosos, sagrados. Essa é a verdadeira iniciação do homem que decide dominar sua energia. Não há truques, não há atalhos, há um caminho, e ele é trilhado com disciplina espiritual. No final, você não será lembrado pelas vezes que caiu, mas pelas vezes que se levantou com mais força. A recaída mostrou o que estava mal direcionado. A disciplina começou a construir as margens.
Mas agora é hora de algo maior: transmutar. Transmutar é a verdadeira arte do guerreiro consciente. É quando ele aprende a não apenas resistir ao desejo, mas a convertê-lo, a usá-lo como fogo que aquece sua criação e não como um incêndio que destrói seus pilares. A energia sexual que antes era apenas instinto se torna combustível para algo mais elevado. Carl Jung não via o desejo como inimigo. Ele o via como linguagem simbólica da alma. Para ele, o impulso sexual era uma manifestação do inconsciente tentando se realizar. Onde o amor impera, dizia Jung, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, o amor está ausente. Transmutar é fazer com que amor e poder caminhem juntos, dentro de você. E aqui está a chave. Você não elimina a energia sexual. Você a movimenta. Você a redireciona. E isso exige consciência. Todo desejo reprimido se torna sombra, mas o desejo redirecionado se torna luz. Por isso, a transmutação não é negação, é transfiguração. Você sente o impulso? Não fuja. Sinta. Respire. Leve a energia até o coração. Deixe-a subir. Use-a. Escreva. Crie. Treine. Ore. Medite. Trabalhe com profundidade. Porque quando você trabalha com paixão, você está transmutando. Quando você serve com entrega, você está transmutando. Quando você vive com presença, está transmutando. O fogo da luxúria que queimava sua mente agora começa a iluminar sua missão. Mas atenção, essa prática exige refinamento. Você vai falhar, vai esquecer, vai se distrair. Mas quanto mais você pratica, mais sutil a percepção se torna. A energia começa a fluir naturalmente para o alto. O olhar muda, as palavras mudam, as escolhas mudam. Transmutar é viver com outro tipo de prazer. Um prazer que não é mais ejaculação, mas realização. Que não é mais êxtase curto, mas propósito duradouro. E isso só é possível quando você entende que a energia sexual não é sua. Ela é uma parte do todo que se expressa em você. E deve ser tratada com reverência. O homem que aprende a transmutar sua energia começa a viver de forma diferente. Ele se torna magnético, firme, misterioso, porque ele já não vive refém do desejo. Ele se tornou mestre dele. Ele carrega fogo nos olhos, mas é um fogo controlado, criador, não destrutivo. Nesse estágio, você não foge mais da mulher, nem da beleza, nem da tentação. Você as contempla com honra, com respeito, com domínio, porque dentro de você, o centro não está mais no sexo, está no espírito, e tudo ao redor começa a se alinhar com essa nova vibração. Carl Jung acreditava que o destino do homem era unir opostos e integrá-los dentro de si. Isso é a transmutação, unir o desejo à consciência, a carne ao espírito, o instinto à criação. E quando isso acontece, o mundo percebe. Porque a sua energia agora não é mais dispersa, é coerente, direcionada, imbatível. Não lute contra o desejo, redirecione-o. Essa é uma das leis não ditas do autodomínio e um dos princípios mais esquecidos por quem recai. Muitos pensam que vencer a luxúria é suprimir o impulso, envergonhar-se dele, enterrá-lo. Mas como ensinava Carl Jung, aquilo que você resiste persiste. Aquilo que você aceita se transforma. O desejo sexual, na sua forma bruta, é uma das energias mais potentes que o homem carrega. Ele foi feito para mover mundos, não apenas para esvaziar-se em segundos. Quando você entende isso, começa a ver sua própria energia como um rio caudaloso. Se o leito está mal construído, ele transborda, destrói margens, arrasta tudo. Mas se é canalizado, ele move rodas, irriga terras, gera vida. Essa é a chave. O homem que recaiu precisa aprender a transformar o impulso em direção. Ao invés de querer parar de sentir desejo, ele deve perguntar: para onde posso levar esse fogo agora? O artista pega a dor e transforma em obra.
O guerreiro transforma tensão em treino. O pensador transforma angústia em ideia. O homem forte transforma desejo em missão. Esse é o princípio da transmutação. Não é negação, é elevação. Na prática, após uma recaída, os dias seguintes costumam vir com um aumento da libido e da obsessão. Isso acontece porque o sistema nervoso ainda está sensível. O cérebro, acostumado com os picos de dopamina da pornografia ou do orgasmo fácil, sente falta da descarga e clama por mais. É nesse ponto que muitos homens fracassam novamente. Mas o homem consciente age diferente. Ele canaliza imediatamente. Vai correr, vai escrever, vai servir, vai trabalhar com intensidade. Ele pega o desejo e lhe dá outra função. Esse é o segredo. Você não é fraco por sentir. Você se torna forte quando dá ao que sente um propósito superior. E mais, há algo místico nisso. Quando você eleva sua energia sexual ao invés de desperdiçá-la, o seu campo energético muda. Seu olhar se transforma. Sua voz ganha gravidade. Sua presença se fortalece. Isso não é superstição. É físico. É químico. É espiritual. Carl Jung dizia que o inconsciente busca sempre se manifestar e, quando é ignorado, se manifesta como destino. Quando você não observa seu desejo, ele assume o volante da sua vida. Quando você o acolhe e transforma, ele se torna força propulsora do seu destino verdadeiro. Por isso, o homem que quer se curar precisa de propósito. Mas não qualquer propósito. Ele precisa de um propósito que aguente o fogo do seu desejo. Um trabalho medíocre, uma vida comum e relações sem sentido não vão conter a força sexual de um homem desperto. É preciso um chamado maior. Comece pequeno, mas comece. A cada impulso, responda com ação. A cada tentação, responda com presença. A cada queda, responda com criação. Essa é a dança do alquimista interior. Você não nasceu para ser escravo do prazer. Você nasceu para ser senhor da sua energia. E é nesse ponto da jornada que o desejo deixa de ser um inimigo e se torna um servo leal à disposição de sua alma desperta. Todo guerreiro sabe, não basta apenas atacar, é preciso proteger seu território. E quando falamos de retenção seminal, o território mais sagrado é sua mente. Sua energia sexual, ao ser retida, não fica simplesmente estagnada. Ela circula, ela pulsa, ela procura expressão. Mas se os portões da sua mente estiverem abertos demais, qualquer estímulo externo pode invadir e roubar aquilo que você está tentando preservar. O sistema de defesa de um homem que vive a retenção não é feito de músculos ou grades. É feito de foco, de escolhas conscientes, de filtros. Carl Jung dizia que a mente inconsciente é como um cavalo indomado, e se você não a treinar, ela corre para onde quiser, levando junto sua energia mais vital. Por isso, este capítulo é sobre fortificar esse sistema. E a primeira muralha que você precisa erguer é contra os gatilhos visuais. Você pode fazer uma jornada impecável durante o dia e, em um único scroll noturno no celular, perder tudo para uma imagem provocadora. Isso não é só biologia, é um mecanismo inconsciente que foi condicionado desde cedo. Você precisa treinar seus olhos como quem treina um guerreiro para não vacilar em campo de batalha. Quando perceber o início do estímulo, não lute contra ele com força bruta. Apenas redirecione sua atenção. Como um monge que aprende a desviar de uma flecha antes que ela o atinja. A segunda defesa é contra o diálogo interno sabotador. A voz que diz, só essa vez, você já aguentou demais, você merece. Essa voz não é sua alma. É o eco de um sistema mental programado pela gratificação imediata. A forma de calar essa voz não é brigar com ela, mas responder com consciência. Eu sei o que estou construindo e sei o que posso perder. Isso é autodomínio. Isso é soberania interior. A terceira barreira é o ambiente.
Jung falava da importância do símbolo e do espaço sagrado. E no seu caso, seu quarto, sua casa, sua mesa de trabalho, são altares ou armadilhas? A luz, os cheiros, os sons, tudo comunica com sua psique. Se você se cerca de caos, estímulo e desordem, seu sistema interno entra em descompasso. Mas se você cultiva ordem, beleza e serenidade, sua energia encontra um campo fértil para se elevar. E por fim, talvez o escudo mais poderoso: propósito claro. O homem que não sabe para onde está indo sempre acaba voltando para o mesmo lugar. Quando você tem uma missão, não só de não ejacular, mas de se tornar um mestre de si mesmo, tudo muda. Você começa a perceber que cada vez que vence um impulso, você fortalece não apenas sua retenção, mas sua dignidade. E isso o mundo não pode tirar. Portanto, fortaleça seu sistema. Afie seus olhos, selecione suas batalhas, purifique seus espaços e silencie as vozes falsas dentro de si. Isso não é apenas defesa, é arte de guerra espiritual. E cada pequena escolha hoje é uma muralha erguida contra a decadência de amanhã. Porque quem não tem defesas firmes será sempre refém dos seus próprios desejos, e um homem sem escudos jamais manterá um castelo. Chega um ponto na jornada em que o esforço deixa de ser apenas luta e começa a se tornar presença. A energia sexual que antes subia como fogo contido, agora começa a brilhar como luz interior. Ela não grita mais, ela ilumina. Carl Jung afirmava que a individuação era o caminho para integrar o inconsciente e tornar-se um só consigo mesmo. A retenção, nesse contexto, não é apenas uma técnica, é alquimia aplicada. É o momento em que o desejo bruto deixa de ser um inimigo para se tornar uma força domesticada, canalizada para algo maior do que o prazer. É como transformar carvão em diamante. Exige pressão, tempo, silêncio e profundidade. Você começa a perceber isso quando algo muda na sua presença. Você entra em um lugar e não precisa dizer uma palavra. As pessoas sentem. Sentem sua energia mais concentrada. Sentem seu olhar mais direto, sua respiração mais calma, sua fala mais ponderada. Isso não é mágica. É biologia transmutada por consciência. A energia sexual retida, quando não é suprimida nem extravasada, se torna um campo magnético ao seu redor. As ideias começam a surgir com mais clareza. Os sonhos se tornam mais simbólicos. As decisões, mais alinhadas, e as tentações, elas não desaparecem, mas você começa a ver através delas, como quem já andou no deserto e agora reconhece a miragem. Nesse estágio, a retenção não é mais um peso, é liberdade. Você não está mais segurando a energia com esforço. Você está sendo a energia. Não há medo de cair porque você já entende o valor de estar em pé. Não há culpa pelo passado, porque agora há visão de futuro. E não há pressa, porque a alma amadurecida sabe que tudo que é sólido leva tempo para se consolidar. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando conscientes as sombras. Esse é o verdadeiro ápice da retenção. Quando você olha para os seus impulsos, para seus desejos e para a sua história, e ao invés de negá-los, os acolhe, integra, transforma, e a partir disso, você se move. Com mais serenidade, com mais dignidade, com mais verdade. O homem que chega até aqui não precisa mais provar nada para ninguém. Ele já viveu o caos, já enfrentou o espelho, já caiu e se levantou. Agora ele respira fundo e caminha, em silêncio, mas com firmeza, sem pressa, mas com destino, sem arrogância, mas com poder. E talvez o mais belo dessa jornada seja perceber que tudo isso não é sobre controlar o sexo, é sobre deixar que o sexo o leve de volta para si mesmo, para o centro, para o templo, para a origem da sua força criadora. É quando o sexo não é mais o centro da sua vida, mas a base do seu templo. Quando ele deixa de dominar sua mente
e começa a sustentar sua missão. Neste ponto, a energia se torna luz, não uma luz que brilha para impressionar, mas uma luz que aquece, orienta e revela. A luz que nasce da disciplina, da queda, da reconstrução, da escolha diária de não ser escravo de si mesmo. Essa é a 7ª iniciação. Quando você se torna o guardião da sua energia, quando você entende que a retenção não é sobre reprimir, é sobre proteger. Não é sobre fechar-se, mas sobre abrir o espaço para que algo mais alto possa habitar você. E aí, finalmente, você entende. Todo esse caminho era para lembrar o que você sempre foi: um homem inteiro, um guerreiro lúcido, um criador em silêncio. Se essa mensagem tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Deixe um comentário dizendo: "Eu escolho recomeçar". Assista aos outros vídeos da nossa comunidade aqui no canal O Buscador. Eles são partes vivas dessa jornada que você iniciou. E lembre-se, essa batalha não é só sua. Estamos caminhando juntos. Essa chamada reforça o engajamento com comentários, o convite para assistir mais vídeos e o senso de comunidade e jornada compartilhada, que são pilares do canal. Obrigado por assistir.